Bem, vamos lá? Vamos trabalhar então. Hoje nós teremos a oportunidade de estar trabalhando com recuperação judicial. Nós vamos dar início à recuperação judicial. É claro que nós vamos trabalhar muito com recuperação judicial, né? Porque entendo ser a parte mais importante aí da nossa disciplina, sem sombra de dúvidas, né? Então, teremos a oportunidade de ver aqui, no primeiro momento, a recuperação judicial e, no segundo momento, esses créditos submetidos à recuperação judicial. Já tivemos a oportunidade de falar em aulas passadas, agora nós vamos mais focar nesse aspecto. Mas antes de trabalharmos com esses aspectos, falta falarmos ainda sobre a Assembleia Geral. Aula passada, ao trabalharmos com esse regime comum à falência e recuperação judicial, tivemos a oportunidade de verificar o que é administrador judicial, o que é o gestor judicial, vimos também o comitê de credores, e aí faltou para nós trabalharmos um pouco melhor com a Assembleia Geral. Em verdade, nós nem tivemos a oportunidade de trabalhar com a Assembleia Geral. Vamos fazer isso agora. Tá? Então, nós vamos trabalhar com isso agora. Muito bem. Olha, quando nós falamos em Assembleia Geral, antes de trabalhar com a Assembleia Geral, prefiro fazer uma situação aqui um pouco diferente. Olha, vamos voltar aqui, em face da sua importância, vamos aqui utilizar de poucos minutos para rever questões fundamentais relativas ao administrador judicial e ao comitê de credores. Muito bem, olha, o que eu estou querendo propor é o seguinte, veja, nós não podemos confundir inicialmente administrador judicial de gestor judicial, de comitê de credores e assembleia. Né? O administrador judicial ele vai existir em toda e qualquer recuperação judicial e vai existir também em todo e qualquer processo falimentar. Já o comitê de credores, assim como o gestor judicial, eles não necessariamente existirão. Então, são, portanto, situações em que nós temos aí uma existência eventual. Vamos só lembrar isso aqui, rapidamente. Vamos lembrar o que é o administrador judicial. E aí, portanto, administrador judicial, profissional idôneo, que será nomeado pelo juízo e que preferencialmente a lei nos diz que é um advogado, um economista, um administrador ou um contador. Lembrando que é preferencialmente, não é uma obrigação. Então vamos lembrar. E outra coisa também, só rapidamente aqui, pode ser tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica. Então veja, o administrador judicial, vamos colocar aqui, como ele sendo uma pessoa natural. Mas poderia ser uma pessoa jurídica também, como vimos. Nós vamos colocar aqui, o administrador judicial é o seu Antônio. Essa pessoa, então, vai ser nomeada pelo juízo. Sendo nomeada pelo juízo, ele será aí esse auxiliar do juízo. É claro que tivemos a oportunidade de ver a aula passada que esse administrador judicial ele vai ter um viés muito mais de fiscalização, ser muito mais um fiscal, em se tratando de uma recuperação judicial ou recuperação extrajudicial do que da falência, sendo certo, de forma inequívoca, que na falência esse administrador judicial ele tem um papel mais preponderante, ele é mais exigido, vamos assim dizer, possui um maior trabalho, dito de outra forma. Porque na falência, lembre-se sempre, nós ainda teremos a oportunidade de estudar a falência, mas a falência é uma situação pela qual o
credor pede, né, para perante lá o juízo. Deixa eu mudar isso aqui. O credor, portanto, pede ao juízo a falência do devedor. Tem ampla defesa, contraditório, claro, né? E depois de preenchidos os requisitos e principalmente a tese do devedor não sendo vencedora, será decretada a falência do devedor. Quando o juiz decretar a falência, quem ele vai nomear? Ele vai nomear, quando decretar a falência, ele vai nomear o administrador judicial. Então, a sentença que decreta a falência nomeia o administrador judicial e os atos do administrador judicial, dois atos principais da falência são quais? Arrecadar todos os bens, livros e bens, como vimos na aula passada, e posteriormente fazer a venda, né? Ou seja, vai se vender, alienar, na verdade, todos esses bens para realizar o pagamento para com os credores. Então, o administrador judicial, ele mostra-se muito mais ativo, vamos assim dizer, tem muito mais trabalho em se tratando de uma falência, né? Mas isso aí tudo foi aula passada, só revendo esses pontos mais importantes. Outra situação também que é importante, veja, é o gestor judicial. Então, cuidado. Nós estamos falando aqui do gestor judicial, e aí eu peço cuidado. Quem que é esse gestor judicial? Ele vai acontecer de forma eventual. Ele pode ser nomeado de forma eventual. Quando é que nós teremos esse gestor judicial? De forma bem rápida. Olha, quando o empresário individual, o que é um empresário individual? Não nos esqueçamos nunca. É uma pessoa natural exercendo atividade de empresa. Em um processo de recuperação judicial. A recuperação preenchido todos os requisitos, esse empresário individual, que é o devedor, ele pediu a recuperação judicial e está ali agora, né, foi concedida a ele essa recuperação judicial pelo juízo. Preencheu todos os requisitos, né? E mais do que isso, como teremos oportunidade de verificar, os credores anuíram, os credores concordaram com essa recuperação judicial. Pois bem, sendo concedida a recuperação judicial, no período de concessão da recuperação judicial, que são 2 anos, por algum motivo, esse empresário individual, no caso aqui, esse empresário individual, ele comete uma situação em que o juiz, que ele não consegue mais ficar à frente do seu negócio, por algum motivo, e o juiz, então, vai nomear uma pessoa para fazer, olha, veja, não é auxiliar o juiz no processo, o juízo no processo. Ele vai nomear uma pessoa para fazer a gestão do negócio, né? Então, o que nós temos ali é uma gestão daquele negócio. Esse é, portanto, o gestor judicial. Eu até falando errado aqui, cuidado, não confunda. O gestor judicial é a pessoa que vai substituir o empresário. Ou vai substituir, portanto, o devedor, né? Lembrem-se sempre, quando se tratar de atividade típica de empresa desempenhada por pessoa jurídica, exemplo aqui uma sociedade anônima, a substituição das pessoas que estão na gestão, isso aqui é importante, cuidado, substituição das pessoas que estão na gestão, por exemplo, diretores, não compete ao juízo, e sim aos demais sócios, né? A não ser que seja uma situação, por exemplo, uma sociedade limitada, que tem apenas um sócio,
e que ele é também essa pessoa que faz a gestão. É o diretor lá da sociedade limitada, é o sócio-gerente. Nesse caso, ou na situação em que não existir mais sócios, ou na situação em que os sócios não puderem escolher esse gestor, aí sim será nomeado pelo juiz. O que eu quero dizer é que se existir a possibilidade dos demais sócios, né, escolherem aqui quem está à frente da gestão da atividade, por exemplo, aqui os diretores, né, compete a eles realizar. Né? Então não confundam gestor com administrador judicial. Não façam essa confusão aí, portanto. Ok? Outra questão também que vimos na aula passada, e aí nós já vamos para a Assembleia Geral daqui a pouquinho, é comitê de credores. Esse comitê de credores. O que é um órgão? O que é esse comitê de credores? O comitê de credores também é um órgão, mas ele é um órgão eventual, facultativo, que será eleito pela classe dos credores compostas aqui no artigo 26. Esse comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer uma das classes dos credores, e a função principal desse comitê, é representar os credores no sentido de fiscalizar. Fiscalizar o quê? O cumprimento da recuperação judicial, fiscalizar também a atuação do administrador judicial, né? E fiscalizar, em se tratando de falência, todos aqueles atos que importam, em interesse dos credores, como arrecadação dos bens e venda de todos os bens. Então esse é o nosso comitê de credores, órgão, mais uma vez, facultativo, que representa os interesses, tem a comunhão dos interesses dos credores, tá bom? Ele será constituído por as classes, veja, quais são as classes? Um representante pelos credores trabalhistas com 2 suplentes, um representante indicado pela classe dos credores com direitos reais, um representante da classe dos credores quirografários e privilégios gerais, um representante indicado, um representante indicado pela classe dos credores de microempresa, empresa de pequeno porte com 2 suplentes. Então nós temos aqui um representante trabalhista, um representante de classe de direitos reais e privilégios especiais, representante de credores quirografários e privilégios gerais, representante de classe dos credores microempresa e empresa de pequeno porte. Lembrando que não há necessidade de que todas as classes atuem ou escolham os seus representantes. Pode, inclusive, não existir determinado credor ou determinada classe, determinados credores ou determinada classe. Isso não invalida o comitê de credores, porque ele pode funcionar, por exemplo, com apenas uma classe, só com dos trabalhadores. É o que falta aqui, ó. No parágrafo 1º, olha, a falta de indicação de representante por quaisquer uma das classes não prejudicará, veja, não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo. Tá bom? Então, cuidado. Lembrem-se sempre que a função principal é fiscalizar, né? Fiscalizar, zelar pelo bom andamento do processo, comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo para os credores, sempre, né? Essas são as principais funções. E ainda lembrem-se sempre que os membros do comitê de credores, deixa eu ver aqui, deixa eu achar essa palavra aqui, não. Muito bem. Lembre-se sempre que os membros do comitê de credores, acabou passando aqui, peço perdão, mas lembre-se sempre que os membros do comitê de credores, eles não são remunerados pelo devedor ou
pelos bens, né, chamada massa falida lá na falência. Tá? Então, os membros do comitê de credores não terão sua remuneração custeadas pelo devedor ou pela massa falida. Mas lembre-se sempre, eu fiz questão de ressaltar isso na aula passada, que as despesas realizadas para a realização dos atos previstos da lei, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas, atendendo à disponibilidade de caixa. O gestor judicial é remunerado pelo devedor? É, o gestor judicial. Remunerado pelo devedor? Sim. O administrador judicial é remunerado pelo devedor ou pela massa falida? Sim. Né? Os membros do comitê de credores, não. Eles podem ser remunerados? Podem. Mas aí quem vai arcar com isso? Os credores. Tá bom? Muito bem. Tivemos aí, de forma bem rápida, só revendo a atuação desses órgãos, que se mostra bem importante mesmo. Mas vamos falar aqui agora, olha, da Assembleia Geral de Credores. Quando falamos em Assembleia Geral de Credores, todos nós temos uma ideia tranquila acerca de o que é ou que seja uma Assembleia. Né? Quando nós falamos em Assembleia Geral de Credores, na verdade, nós estamos falando, olha, nós estamos falando de uma reunião, né? Assembleia, portanto, uma reunião, uma assembleia desses credores. Então, claro que não é reunião, é uma assembleia, é só para a gente entender. Assembleia de credores, então, superada essa ideia de reunir os credores em assembleia, né? Nós temos aqui, então, o grande questionamento que se faz, sem sombra de dúvidas, é o porquê da realização de uma assembleia. Olha, eu fiz questão de rever agora com os senhores questões básicas, né? E artigo 26 aqui agora, nós tivemos a oportunidade de verificar comitê de credores, órgão facultativo de desejo dos credores, se eles entenderem dessa forma, mas eles vão escolher quem? Quem vai lhe representar. E quem que faz a escolha desse comitê ou dos membros do comitê de credores e dos seus suplentes? Os próprios credores. Como que os credores fazem para escolher? Olha, eles fazem por meio de uma assembleia, do exercício do voto, que regra geral será na proporção dos créditos que possuem. Então, os credores têm voz, claro, eles possuem voz. Quando eles forem convocados, quando eles forem chamados para interferir dentro desse processo, quer seja falência, quer seja recuperação judicial, e principalmente na recuperação judicial, eles vão, sem sombra de dúvidas, atuar, participar. Eles vão participar, portanto, por meio de uma assembleia, e o farão exercendo o seu direito do voto. Então veja, o que eu quero dizer com isso? A Assembleia Geral, ou as Assembleias dos Credores, para tomada de decisões que sejam de interesse dos credores ou aquelas estipuladas em lei, mostram, sem sombra de dúvidas, um maior poder. Veja, e a palavrinha é essa mesmo. Um maior poder de decisão. Maior poder de decisão dos credores. Tá? Maior poder de decisão dos credores. Principalmente se estivermos falando de recuperação judicial. Os credores têm o maior poder. Tá? Sempre foi assim? Não. Então, hoje, nós temos o maior poder de decisão
dos credores, principalmente se trabalharmos aqui com uma recuperação judicial. Vamos falar muito sobre isso. E a pergunta que foi feita é a seguinte: sempre foi assim? Não, não sempre foi assim, não. E aí, eu venho trazendo isso para vocês aqui no texto e vou fazer um convite para vocês. No que se refere à Assembleia Geral de Credores, vou pedir para que vocês façam uma leitura. Mas olha aqui. Assembleia, vou pedir um minutinho só para poder verificar isso aqui em face da importância do tema trazido aqui agora. Ó. A Assembleia Geral de Credores é o órgão previsto, que simboliza a ascensão dos credores no atual diploma em comparação com a norma anterior. Olha que interessante. O que é Assembleia? Uma ascensão dos credores do atual diploma, Lei 11.101, em comparação com o decreto, com a norma anterior, decreto 7661 de 45. Porque agora eles reunidos em assembleias, os credores reunidos em assembleia, que não era possível no decreto anterior, eles podem decidir sobre matérias extremamente relevantes para o processo de falência e recuperação judicial. Como, por exemplo, olha, isso que é o mais importante que você tem que gravar. Olha aqui, ó, mais importante, do meu ponto de vista, né? Olha o que os credores podem, por exemplo, e aí mostrando sem sombra de dúvidas a sua importância. Olha o que eles podem. Eles podem aprovar ou não o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. No diploma anterior, nós estávamos diante de um favor legal. Preenchidos os requisitos, era dado àquele devedor a possibilidade da concordata, que só se exigia o preenchimento dos requisitos. E não eram todos os credores que também eram abrangidos pela concordata. Só os credores quirografários. Né? Então, nesse aspecto, veja, sem sombra de dúvidas, a Assembleia se mostra aí um marco importante de ascensão dos credores. Né? Maior poder, como dito aqui para vocês, gostaria que vocês entendessem isso. Maior poder de decisão, de tomada de decisão dos credores. E como que se transmuta isso, ou como que isso é aplicável, como nós conseguimos verificar isso na prática, porque, por exemplo, na recuperação judicial, né, o plano apresentado pelo devedor pode ser aprovado ou não. Deixei justamente para poder falar de recuperação judicial hoje, face do tema da Assembleia. Nós vamos falar também. E para isso, deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, de forma bem simples, claro, nós vamos ainda refinar essas ideias, mas nós já estamos trabalhando dessa forma há algum tempo, com o intuito que você vá se acostumando com a dinâmica. Claro que nós vamos ver os requisitos, claro que nós vamos aprofundando, claro que nós vamos dando outras informações, mas gostaria que você entendesse, nesse primeiro momento, a seguinte forma. Olha, vou trabalhar, portanto, então, claro que aqui ó, a Assembleia ela se mostra bem mais importante na recuperação judicial. Essa Assembleia Geral de Credores, tá bom? Na recuperação judicial, tá? Então vamos entender, veja. O devedor, como veremos, eu já fiz essa observação, o devedor vai preencher todos os requisitos trazidos da lei. Preenchidos os requisitos, nós vamos ver daqui a pouquinho os dois requisitos, ele tem que ter atividade própria de empresa, tem que ser empresário, exercer atividade no máximo de 2 anos, não ter sido falido. Nós vamos ver os requisitos daqui a pouquinho. Mas vamos lá. O devedor, então, preenche todos os requisitos para a recuperação judicial. Portanto, ele pede para o juízo a recuperação judicial. Verificado o preenchimento dos requisitos, o juízo vai conceder a recuperação judicial. Veja, olha a perguntinha que eu estou fazendo. O juízo, tem uma pergunta aqui. Ó. O juízo vai conceder a recuperação judicial? Não.
O juízo vai mandar processar a recuperação. Então, ele vai dar uma decisão que vai mandar processar a recuperação judicial. No primeiro momento, vai suspender por 180 dias as execuções contra aquele devedor, prazo prescricional, e vai proibir a realização de arresto, sequestro, vai proibir ali a constrição dos bens pelo prazo inicial de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, tá? E ainda pode ser apresentado um plano alternativo pelos credores, mas enfim, o juiz vai dar uma decisão, e nessa decisão, claro, ele vai nomear também, além de suspender pelo prazo de 180 dias, ele vai nomear também o administrador judicial. Figura tão importante que já tivemos a oportunidade de falar bem sobre ela, para nomear esse administrador judicial. Então, já tem atos importantes. Suspende pelo prazo de 180 dias, proíbe a realização de constrição de bens, nomeia o administrador judicial e também diz o seguinte, olha, essa decisão, há necessidade de se verificar quais são os credores, que nós vamos ver em aulas futuras, se identificar quem são os credores para fazer um quadro geral de credores, principalmente para que os credores possam ser convidados, participarem, se assim desejarem, ou apresentarem alguma impugnação em uma Assembleia Geral de Credores. Ora, por quê? O juízo, então, a partir do momento que ele não concede a recuperação judicial. Não, ele manda processar a recuperação judicial. E aí acontece vários atos. Um deles é, por exemplo, abrir prazo, né, para suspender, nomear o administrador judicial, verificar questões sobre os credores e habilitação dos credores no procedimento, no processo, justamente para verificar se nós teremos ou não Assembleia Geral de Credores. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Não quero dar tantas informações, estou tentando fazer da forma mais simples possível. Fato é que, nesse prazo de 180 dias, ou da sua prorrogação por mais 180 dias, verificará a necessidade da realização de uma Assembleia Geral de Credores. Para quê? Ah, sim. Agora sim. Para que, em existindo a Assembleia Geral de Credores, os credores possam, em Assembleia, verificar se eles vão aprovar, né? Se eles vão aprovar ou não, se eles vão rejeitar o plano de recuperação judicial. O que é o plano de recuperação judicial? Ele pode vir aqui junto com a petição inicial, ou pode estar também trazido dentro desse procedimento, nós vamos falar, mas eu quero deixá-lo aqui só para que você entenda. Ó. Plano de recuperação judicial, eu vou colocar entre aspas, para que você entenda. Né? Seria isso aqui, ó. Uma proposta. Né? Por isso está entre aspas. Na verdade, ele é um plano de recuperação judicial, é mais do que isso. Mas eu quero sempre deixar claro que nós estamos falando de forma mais simples para que você possa entender. Seria uma proposta. Imagina como se fosse uma proposta de acordo. Olha, está entre aspas, tá, gente? É mais do que isso. É só para você entender. Essa proposta de acordo feita pelo devedor para os credores. Só que ele vai utilizar-se de quem? Do judiciário. O judiciário vai falar, recebi sua proposta, está presente todos os requisitos. Vamos verificar com os credores. O que vai acontecer? Vamos verificar com os credores. Credores, vocês aceitam essa proposta? Aceitamos. Não vai nem ter assembleia. Não aceitamos. Ou vamos ver. Vamos deliberar. Aí pode acontecer uma assembleia, né? E na assembleia pode acontecer de aprovar o plano, rejeitar o plano, ou até mesmo propor um novo plano alternativo proposto pelos credores, que nós vamos ver ao tempo, tá? Mas veja,
E aí, imaginemos o seguinte, só para eu continuar no raciocínio. Imaginemos que o plano tenha sido aprovado, olha. Imaginemos que o plano tenha sido aprovado. Aí sim, depois da aprovação, é que terá uma nova decisão pelo juiz, que é a decisão, né, de concessão da recuperação judicial. Tá? Então aqui, após a aprovação dos credores, é que o juiz vai conceder essa recuperação judicial. E a partir do momento que tem essa concessão da recuperação judicial, nós teremos aí, por exemplo, um intervalo de 2 anos para o cumprimento dessa recuperação judicial. Tá? Mas eu quero chamar a atenção da importância dos credores, da participação dos credores por meio de uma assembleia. Ah, mas pode acontecer de nem ter assembleia porque os credores não impugnaram. Ok, aí é uma outra situação. Quando eles não fazem nenhuma impugnação ao plano, é porque eles já estão fazendo uma concordância com aquilo. Tá? Uma concordância tácita, vamos assim dizer. Apresentou o plano e eles não impugnaram, nem querem ir para a Assembleia, é porque já está concordando, e aí vai para a recuperação judicial. Tá? Então, mas eu quero chamar o seguinte, atenção para o seguinte, a importância da recuperação judicial. Quer seja para a eleição dos membros do comitê de credores, quer seja para a aprovação do plano. E aí, o legislador traz para nós outras competências dessa Assembleia. Eu já tive a oportunidade de falar para você aí o que é a Assembleia, essa reunião dos credores, essa função importante que é deliberar. Deliberar, ela fará essa deliberação por meio do voto, do exercício do voto, comparecimento dos credores na Assembleia e exercendo o seu voto. Mas vamos ver então sobre o que a Assembleia Geral delibera. Em outras palavras, qual é a competência dessa Assembleia Geral? E aí então passamos para o artigo 35 seguintes da nossa lei. Na recuperação judicial, olha, aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Constituição do comitê de credores, escolha dos seus membros e de sua substituição. O pedido de desistência do devedor. Como assim? Olha, o devedor pediu recuperação judicial, o juiz mandou processar a recuperação judicial, e aí depois o devedor fala, não quero a recuperação judicial mais. Quem que vai analisar esse pedido de desistência? Os credores, por meio de uma assembleia. O nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor. Então, o gestor judicial, lembra que eu te disse? Pode ter aquela pessoa que será substituído. O gestor judicial, ele fará substituir aquele, para quando houver o afastamento do devedor, o gestor esse que será colocado no cargo pelo juízo. Quem vai escolher essa pessoa? O nome, na verdade, quem vai escolher o nome desse gestor judicial serão os credores em assembleia. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Alienação de bens e direitos do ativo no circulante do devedor não prevista no plano de recuperação judicial. Na falência, a constituição do comitê de credores, a escolha dos seus membros, a adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma do artigo 145 dessa lei, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Tá? Veja, olha o que tem trazido na nossa lei que modificou um pouco. O artigo 36 anterior, ele falava somente sobre o edital. Quando nós falávamos aqui, Assembleia Geral de Credores será convocada de edital publicado em órgão oficial. Olha o que mudou. Será convocada pelo juiz por meio de órgão de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial.
Eu te disse que o administrador judicial ele se faz fundamental, quer seja na recuperação judicial, quer seja na falência. E olha, uma das funções principais do administrador judicial, sem sombra de dúvidas, é dar publicidade dos atos. Então, quando nós tivermos, por exemplo, a convocação de uma Assembleia Geral de Credores, vai ser publicado no Diário Oficial Eletrônico? Vai. Mas também deve ser disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, no site do administrador judicial. Nesse local eletrônico em que o administrador judicial vai fornecer como endereço de localização dessas principais informações do procedimento, do processo de falência ou recuperação. E aí também, claro, quando a Assembleia for ser realizada, há necessidade que o administrador judicial coloque lá no seu endereço eletrônico. Com antecedência mínima de 15 dias. O que vai ter nessa Assembleia? Olha, tem que ter aquela informação básica. Qual que é o local, a data e a hora da primeira Assembleia em primeira convocação? Se não tiver o quórum suficiente em primeira convocação, vai ter uma segunda convocação e a data será pelo menos 5 dias depois da primeira. Então, apareceu hoje para poder realizar a Assembleia, não tem o quórum, suficiente, tem que fazer uma segunda convocação. Qual que é o prazo mínimo que tem que respeitar? 5 dias. Não aconteceu hoje, só daqui a 5 dias que vai acontecer a Assembleia. Tá? Além disso, tem que ter a ordem do dia e o local em que os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial, se for o caso, se for uma deliberação sobre a recuperação judicial. Lembrem-se sempre que existem sempre outras matérias que podem ser decididas. O nome do gestor judicial, o membro dos comitês de credores e também o plano de recuperação judicial. Se for o caso de recuperação judicial, o local onde que pode ter cópia da recuperação judicial, do plano, essa proposta que, igual eu disse para vocês. Tem que ser ainda colocado de forma ostensiva na sede no filiais do devedor, para que tenha uma ampla divulgação. Né? Além disso, os credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de assembleia. As despesas da convocação e realização da assembleia correm por conta do devedor ou da massa falida. Sempre assim, né? Devedor, se for o caso de recuperação judicial. Mas se for falência, vai para a massa falida. Salvo se convocado em virtude de requerimento de credores, do comitê de credores, ou na hipótese do parágrafo 2º desse artigo. Aí, a Assembleia, funcionamento dela. Ela será presidida pelo administrador judicial. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial, porque ele cometeu algum ato de forma inequívoca que leve a entender sobre o seu afastamento, se vai deliberar sobre o afastamento dele, lembrando que a deliberação pode acontecer, veja, isso é importante, tá? Quero fazer essa ressalva aqui, ó. Imaginemos que determinada recuperação judicial, os credores entendem que o administrador judicial nomeado pelo juízo, a conduta dele é uma conduta que deve ter o afastamento. Os credores podem reunir em assembleia para deliberar se aquela conduta do administrador judicial é uma conduta que deve ter afastamento ou não. Eles vão deliberar. Ao deliberarem, por exemplo, que sim, que é uma conduta que dá ensejo ao afastamento, eles vão comunicar isso para quem? Eles vão comunicar isso para o juízo. E a decisão sobre afastamento ou não, sobre a remoção ou não
do administrador do cargo de administrador judicial compete a quem? Ao juízo. Então não é só porque em Assembleia Geral de Credores esses credores entenderam que é um caso de afastamento ou de remoção que essa situação será acatada pelo juízo. Não. A decisão ainda compete ao juízo, tá? Sobre o administrador judicial. Tá bom? Então, cuidado com isso daí, ó. As deliberações sobre afastamento judicial ou em qualquer outro que haja incompatibilidade desse, a Assembleia será presidida por o credor presente que tem o maior crédito. Lembra que eu te falei que a Assembleia ela pode acontecer em primeira ou em segunda convocação? Qual que é o quórum para a primeira convocação? A Assembleia instala-se em primeira convocação com a presença de credores que tenham mais da metade dos créditos de cada classe. E quais são as classes das Assembleias Gerais? Aqui no artigo 41, olha. Nós temos as seguintes classes: credores titulares da legislação de trabalho ou decorrente de acidente de trabalho. Então, vai ter que ter mais da metade, olha, de novo aqui, só para você não perder. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. E em segunda convocação com qualquer número, mais da metade dos créditos de cada classe. Em segunda convocação com qualquer número. Então, se você tem que ter na primeira convocação, artigo 41, veja, mais da metade dos titulares do crédito de legislação de trabalho ou acidente de trabalho, dos créditos pelo valor. Não é por cabeça, não é por valor. Dos créditos titulares com garantia real, dos créditos quirografados, privilégio especial, privilégio geral e subordinado, e dos créditos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte. Então, tem que ter mais da metade de todos, por valor. Por valor. Ah, e se não tiver? Se não tiver mais da metade por valor, o que deve ser feito? Deve ser realizada uma segunda convocação. Segunda convocação essa, vamos lembrar rapidamente aqui, ó, que, né, segunda convocação, que não pode ser realizada com menos de 5 dias do que da primeira. Nessa segunda convocação, pode ser qualquer número, e em segunda convocação, com qualquer número. O credor deve assinar a lista de presença para participar da Assembleia, para justamente verificar quórum presente e a tomada de decisão, né? O credor pode se fazer representar por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador 24 horas antes da data prevista para a Assembleia. Então, pode ter ali uma pessoa que vai lhe representar. Os sindicatos podem representar os trabalhadores, os empregados, só que tem que ser entregue para o administrador judicial com antecedência mínima de 10 dias. E se estiver mais de um sindicato presente, 24 horas antes, o trabalhador deve informar qual o sindicato vai lhe representar. Então, o sindicato pode representar, se tiver mais de um presente. 24 horas antes, o trabalhador tem que informar qual que vai lhe representar. A partir do momento que se faz a Assembleia, tudo aquilo que acontece vai se lavrar uma ata, que vai ter o nome ainda dos presentes e a assinatura do presidente. Lembre-se sempre que o voto será proporcional ao valor do crédito, ressalvado as deliberações sobre o plano de recuperação judicial. Não vou ficar falando de votação agora, de Assembleia, só mesmo do mecanismo e dessas questões mais importantes, justamente porque quando formos trabalhar sobre a recuperação judicial, aí sim nós teremos uma aula própria para poder falar sobre o voto e a tomada de deliberação. Mas, regra geral, veja, o voto é proporcional ao valor do seu crédito.
Mas se tratando de recuperação judicial, há ressalvas. Quais são as ressalvas? Por exemplo, os credores trabalhistas vão votar não pelo valor do crédito, e sim, eles vão votar por cabeça. Cada trabalhador tem tem mesma proporção, a mesma quantidade de voto, né? Muito bem. E dito isso, né, deixa eu ver só se eu tenho algo mais assim tão importante. Peço a vocês que façam uma leitura. Não vamos falar mais 45 aqui sobre a Assembleia, mas eu quero ver algo que seja extremamente importante, né, para que nós possamos aí falar mais sobre a Assembleia. Bem, pelo que foi trazido até agora, depois nós vamos falar mais sobre a Assembleia e voto. Eu pretendo sobre a Assembleia essa visão geral nossa mesmo, e principalmente nas questões atinentes à competência. Competência para criar o comitê de credores na recuperação judicial, o nome do gestor judicial que será colocado no cargo pelo juízo, o pedido de desistência do devedor, assim como na falência, comitê de credores, formas de realização do ativo, outras formas, outras modalidades, e também outras matérias dos interesses dos credores. Mas eu gostaria que você entendesse que os credores, sem sombra de dúvida, reforço mais ainda uma vez aquilo que eu trouxe. Existe uma ascensão dos credores em comparação com a norma anterior, tá? Principalmente no que diz respeito a aprovar ou não o plano de recuperação judicial. Só realizando mais uma passagem aqui para verificar se há algo mais que eu tenha além das... Não, realmente, aí agora já é quórum de votação, e quórum de votação quero deixar para próximas aulas que forem tratar sobre isso, tá? Bem, essa era a parte que nós tínhamos que falar sobre a Assembleia Geral, dito, e agora, efetivamente, claro que as matérias, elas todas estão, né, linkadas umas com as outras, e, portanto, se faz necessário, né, trabalharmos dessa forma à medida que eu fui entendendo que uma matéria será mais absorvida pela outra. Esse é o motivo pelo qual deixei a Assembleia mais próximo da recuperação, porque, sem sombra de dúvida, a Assembleia ela tem um papel preponderante, principal, no que se refere aí à recuperação judicial. Mas bem, nós já sabemos o que é recuperação judicial, mas agora nós vamos começar a trabalhar com a nossa recuperação judicial efetivamente, né? E, para tanto, nós precisávamos saber sobre todas essas ideias iniciais de quem pode participar dessa recuperação judicial. Mas vamos trabalhar aqui. Recuperação judicial. E aí, sem sombra de dúvida, desde as primeiras aulas nossas, tive a oportunidade de falar o seguinte, ó. O que é recuperação judicial? Primeiro que você tem que lembrar sempre. Recuperação judicial é tudo aquilo contrário ao espírito da falência. Tá? Então não esqueça disso. A recuperação judicial, ela é, sem sombra de dúvidas, contrária à recuperação, a tudo aquilo que a falência preconiza, né? A nossa Lei 11.101 de 2005, desculpa, 11.101 de 2005, ela não vai privilegiar a falência, ao contrário, ela vai privilegiar a recuperação judicial. A nossa lei, ela não tem caráter liquidatório, de extinção, de liquidar, de acabar, de encerrar. Não. Ela não vai privilegiar, ela não tem esse aspecto. Ao contrário, né? Isso desde as primeiras aulas nós estamos trabalhando com isso. Ao contrário, o que nós temos então é, sem sombra de dúvidas, um privilégio da chamada recuperação judicial.
E é por isso que nós vamos começar trabalhando com recuperação judicial. Existem alguns autores que preferem trabalhar com a falência inicialmente. Nós não. Nós verificaremos a recuperação judicial de forma inicial, em face, principalmente, da sua importância. Não se você estiver com um livro em que o autor trabalha com falência inicialmente, vá mais para o final, vá para a página, mas procure aí nas páginas mais adiante no livro, para que você tenha aí a nossa recuperação judicial. Tá bom? Dito isso, o que é recuperação judicial? Recuperação judicial tem por objetivo viabilizar, proporcionar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor. O devedor está passando por uma dificuldade econômica financeira, ele entende que é viável, ele vai fazer uma proposta para os credores e vai virar para os credores e falar assim, olha, credor, da forma que está eu não consigo pagar. Mas se vocês fizerem dessa forma, e qual forma? A forma que o devedor vai propor, eu consigo pagar. Vocês aceitam? Olha, aceitamos, não aceitamos, ou te damos uma conta proposta para um plano alternativo. Né? Com o intuito de que se pede a recuperação judicial? Permitir a manutenção da fonte produtora, permitir a manutenção da atividade econômica, fazer com que a atividade econômica continue gerando emprego, continue gerando tributos, continue pagando os credores, ou seja, promovendo o interesse dos credores, pagando os credores. Né? Muitas das vezes, quando você vai naquele caráter liquidatório, dependendo da classe de credores que você não vai receber nada, porque existe um concurso entre os credores, isso na falência. Por isso que não se quer, muitos credores não querem a falência. Eles querem que a atividade continue para que eles possam receber. E se conseguir recuperar, o que você vai ter? Você vai ter a preservação da atividade econômica, preservação da empresa, né? Você vai conseguir alcançar a função social, que é justamente dar uma destinação àquela atividade econômica em benefício do prol da sociedade, não única e exclusivamente em relação aos sócios, e sem sombra de dúvida, um estímulo à atividade econômica. Esse é o melhor dos mundos. Mas para que nós tenhamos uma recuperação judicial, veja, nós vamos falar muito sobre isso, a atividade deve ser uma atividade viável. Tem que existir uma viabilidade daquela atividade. Tem que ser, portanto, uma atividade viável. Né? Viabilizar, viabilidade. Né? É dentro daquela situação popular, que é muito dito, tem um ditado popular que diz o seguinte, e dá para a gente entender isso bem. Não adianta colocar sal na carne, tentando salvar a carne, se a carne já está podre. É a mesma ideia. Se nós temos uma atividade, né, o ditado é não adianta salgar a carne podre. Se nós tivermos uma atividade econômica que já não é uma atividade econômica viável, que não traz, né, que não preenche, portanto, os requisitos do artigo 47, nós não temos, os credores fatalmente não vão aceitar que se tenha a recuperação judicial. Então, não adianta, se a atividade não for viável, não justifica dar continuidade daquela atividade, porque vai só aumentando o prejuízo. Tá? Então, mais uma vez, nós já tínhamos a oportunidade de falar bem sobre a recuperação judicial. Entendido esse conceito de recuperação judicial, passemos agora então a verificar quem pode requerer recuperação judicial. E aí, claro, mais uma vez, olha, quem pode requerer recuperação judicial? Você tem que abrir a Lei 11.101 de 2005 e tem que voltar lá no seu artigo 1º e artigo 2º.
Porque o primeiro requisito para poder pedir recuperação judicial, então nós estamos aqui na recuperação judicial, ela tem que ser viável, aquela atividade, mas tem que fazer o pedido para o juiz. Chegamos naquele ponto que eu já te disse em aulas passadas. Ó. Imaginemos que nós temos o devedor, e agora a gente consegue ver isso melhor. O devedor vai fazer o pedido lá para o juízo, é um pedido de recuperação judicial, né? O juiz vai mandar processar a recuperação judicial para ter lá a Assembleia Geral de Credores, para verificar se os credores vão aprovar ou não a recuperação judicial. Mas para que isso possa ser realizado, eu sempre te disse, ó, há necessidade de uma análise do preenchimento dos requisitos do devedor pelo juízo. Então, sem sombra de dúvidas, esse juízo tem que analisar se estão preenchidos os requisitos ou não. E o que se mostra fundamental agora? Nós identificarmos quais são esses requisitos para o devedor. Sempre digo isso, e agora nós vamos refinando essas informações. Eu sempre disse quais são esses requisitos, né? Então vamos lá, ó. Primeiro, tá? Depois você vai ver aqui com calma e você vai fazendo uma leitura e vai identificar aqui, ó, os requisitos para o requerimento da recuperação judicial. Ok? Então, nós temos, ó, primeiro requisito. Tem que ser o quê? Essa lei aplica-se à recuperação judicial, recuperação extrajudicial. E antes de eu falar do requisito, gente, ó, porque está no texto, você vai fazer a leitura e vai identificar. Nós temos a recuperação judicial ordinária, que é essa comum que nós estamos estudando. Depois nós vamos ver a recuperação judicial especial, que é aplicada em empresas de pequeno porte e ao rural. E também existe a possibilidade de recuperação extrajudicial. Recuperação extrajudicial é, só para que nós tenhamos uma ideia, que vai estar lá a partir do artigo 161 da recuperação extrajudicial. Nós vamos ver ela também, tá? Então, lá no artigo 161 da recuperação extrajudicial. Isso está lá no texto, você fazer a leitura, você vai entender. Nós temos alguns tipos de recuperação? Temos. Temos a judicial comum, temos a especial, que é judicial também, e temos a extrajudicial. Todas elas nós vamos falar ao seu tempo. Nesse primeiro momento, nós estamos falando da recuperação judicial ordinária. Foi bom ter trazido isso aqui, porque eu estava me esquecendo. Peço desculpa aí, tá? Nós vamos trabalhando com a recuperação judicial ordinária, tá? Mas essa lei, então, trata da recuperação judicial ordinária, a comum, a especial, e também da extrajudicial. Então, para que nós tenhamos a recuperação judicial, o primeiro requisito é que se tenha um empresário ou uma sociedade empresária, desde que não seja empresa pública, não seja sociedade de economia mista. A atividade pode ser empresário, mas se for empresa pública, sociedade de economia mista, instituição financeira pública e privada, cooperativa de crédito, consórcio, previdência complementar, operadora de plano de saúde, seguradora, capitalização e outras entidades demais ligadas, como já tivemos a oportunidade de falar várias vezes, todas essas atividades, mesmo que sendo empresárias, não se aplica a recuperação judicial, porque elas têm legislação própria, elas têm um instituto próprio e têm uma forma própria de intervenção, tá? Então não se aplica essa lei. Então nós estamos aqui na recuperação judicial ordinária. E o que precisa que nós tenhamos? Que a pessoa seja empresário e que não esteja previsto nas hipóteses de exclusão do artigo 2º. Então, o primeiro requisito é que seja empresário. Esse requisito é suficiente? Não. Porque, veja, além de ser empresário, no momento em que requerer a recuperação judicial, o devedor deve estar exercendo sua atividade de forma regular por mais de 2 anos. Então, todos esses requisitos devem ser cumulativos. Então, para se pedir, quais são os requisitos, então, para se pedir uma recuperação judicial? Requisitos, tá? Eu vou sempre pedir perdão para vocês, porque é difícil escrever aqui, mas ainda fico tentando, né? Peço perdão aí.
Tá? Primeiro requisito, tem que ser uma atividade, tem que ser lá, empresário. Mas é qualquer empresário? Não. Tem que exercer a atividade, vou colocar a observação aqui, ó, de forma regular. Na data, aqui agora mais uma vez, ó. No momento do pedido, exerça regularmente atividades há mais de 2 anos. Então, ele tem que exercer essa atividade de forma regular, mais de 2 anos. E a pergunta que se faz é: como que nós atestamos a regularidade de uma determinada atividade econômica? Quando é que o empresário está regular? Olha, o empresário vai estar regular quando ele preencher o requisito que é obrigatório para o exercício da sua atividade. Isso está lá no nosso Código Civil, tá? Lembra lá das nossas aulas sobre o empresário? O artigo 967 diz o seguinte, ó, do 967 do Código Civil. Lembrando que no artigo 966 tem aqui o que é empresário. O artigo 967 fala o seguinte: é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Registro público de empresas mercantis, só para a gente lembrar rapidamente, composto pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM, que tem o DREI, que é o órgão federal normatizador, e o registro efetivamente, onde que se faz o registro público de empresas mercantis. O DREI é o órgão federal que vai normatizar, que vai fiscalizar, mas o local que se faz o registro público de atividade empresária. Então, o registro público de empresas mercantis esse registro acontece nas juntas comerciais. Lembra? Então, o que está falando aqui, ó? Artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário na junta comercial da respectiva sede antes do início da sua atividade. A partir do momento em que ele faz esse registro, o empresário faz o registro na junta comercial, ele está regular. Então, ele deve exercer a atividade por mais de 2 anos. O registro, artigo 967 do Código Civil, nas juntas comerciais. E tem um critério cronológico ainda. Por que se exige 2 anos? Por que não 1 ano? Por que não 3 anos? Existe uma pesquisa já feita, na verdade existem várias pesquisas, mas se você encontrar na internet, jogar na internet, você vai verificar que os órgãos fazem alguns tipos de pesquisas, né? E desde 2005, quando foi feita a pesquisa, ou antes de 2005, quando foi feita a Lei 11.000, a Lei 11.101 de 2005, anterior a ela, claro, que para poder fazer a lei fizeram esse tipo de pesquisa também. Mas até em pesquisas mais recentes, vocês vão verificar que essas pesquisas dão conta que uma atividade, as atividades, né, a grande maioria das atividades, elas vão encerrar as suas atividades, elas vão ter dificuldades econômicas, financeiras com 2 anos, ou não vai passar do primeiro ano. Então, o que o legislador disse a partir dessas pesquisas? Se a grande maioria das atividades vão realmente encerrar com menos de 2 anos, é porque eram atividades que realmente não eram viáveis. Lembra que tem que ser viável? E como que entende que uma atividade é viável? Olha, se a grande maioria, vamos colocar lá, 70%, não lembro o número de cor agora, mas imaginemos que 70% das atividades encerram com menos de 2 anos. Aquelas que passam de 2 anos é porque efetivamente são viáveis. Então, mesmo a partir de várias pesquisas, o que se verifica sem sombra de dúvidas é que 2 anos é o momento próprio de maturação daquela atividade econômica. Superou 2 anos,
aquela atividade em si pode ser viável e agora está com uma crise econômica e financeira. Ah, e é que tem menos de 2 anos, não vai então? Não, não vai. Mas por quê? Isso aí é injusto. É porque ela não é viável. Veja, ela não consegue manutenção. É uma atividade em que ela não conseguiu nem durar 2 anos. Então, como que ela vai ser viável? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tem que ser empresário. Mas é todo e qualquer empresário? Não, não é todo e qualquer empresário. É um empresário que, no momento que faça o pedido, exerça a atividade regular há mais de 2 anos. Tá? E, além disso, tem que ser empresário. O empresário tem que estar regular há mais de 2 anos. E, além disso, tem que ainda obedecer outros requisitos de forma cumulativa. Veja, não pode ter sido falido. Ou, se foi falido, esteja declarada extintas por sentença transitada em julgado a responsabilidades dele decorrente. Vamos ver isso lá na falência, mas para que nós entendamos, isso está trazido lá no artigo 158 da nossa lei de falência. O artigo 158 fala o seguinte, olha o que está falando aqui, ó. Não pode ser falido. Mas se já foi, tem que ter tido extintas obrigações por sentença transitada em julgado das responsabilidades. Então, se a pessoa foi falido, o artigo 158 fala, extingue as obrigações do falido. Quando? Ele paga todos os credores. Sentença dizendo que pagou todos os credores. Se ele faz o pagamento de 25% dos créditos quirografários. Nós vamos ver isso também. Se cuidado que tem incisos que foram revogados, tá? Pela alteração legislativa nossa. Cuidado, quando você for fazer a leitura de textos anteriores, né? A vigência agora em 2021. Cuidado, no finalzinho de 2020 mudou a lei, entrou em vigor agora em 2021, cuidado, inciso terceiro e inciso quarto estão revogados. Então pagou todos os credores, pagou 25% dos créditos quirografários, pelo decurso de 3 anos contado da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação e satisfação dos credores, ou quando for realizado pedido de reserva, ou encerrada a falência. Nós temos o artigo 114A ou 156 dessa lei. Nós vamos ver isso tudo certinho, fala. Quais são os requisitos, então, para pedir recuperação judicial? Não pode ter sido falido. Ou se já foi cumprido todos os requisitos do artigo 158 que nós vimos. Não ter, há menos de 5 anos, outra recuperação judicial. Então não pode ter pedido concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos. Senão vira uma indústria de recuperação judicial. Da mesma forma, se for uma recuperação judicial especial, microempresa, empresa de pequeno porte e o rural, não ter também, há menos de 5 anos, obtido a recuperação judicial com base em plano especial. Não ter sido condenado, o próprio empresário individual, ou não ter administrador, sócio controlador, pessoa condenada por crimes previstos nessa lei. Então, o empresário individual não pode estar condenado por crime falimentar que nós vamos estudar a partir lá do artigo 168, isso, artigo 168 da nossa lei. Então, não pode aí, então, ter sido condenado o próprio empresário, tá? Não pode ter sido o próprio empresário, ou o administrador ou sócio do controlador da pessoa jurídica, não pode ter cometido esses crimes. Tá bom? Então, cuidado com isso. Requisitos para pedir recuperação judicial. Nós estamos aqui ainda, ó. Nós estamos ainda verificando os requisitos para pedir recuperação judicial. Ixi, já mudei aqui, ó, rapidamente. Lembra que eu te disse, ó, o devedor vai pedir recuperação para o juízo e o juízo vai mandar processar, nomear administrador judicial, verificar os credores,
fazer uma Assembleia Geral, mas antes suspender por 180 dias. Nós vamos trabalhar sobre isso tudo. Mas para ele mandar processar essa recuperação judicial, ele tem que ver se estão presentes os requisitos. E os requisitos você tem sempre que lembrar. Tem que ser empresário regular há mais de 2 anos. Não pode ser falido, ou se foi falido, tem que estar extintas as obrigações. Não pode ter pedido recuperação judicial ou recuperação judicial especial nos últimos 5 anos. E o próprio empresário, se for o devedor, empresário individual, o próprio empresário, pessoa natural, ou se o devedor for uma sociedade anônima, por exemplo, uma pessoa jurídica, que os administradores aqui, ó, os diretores não tenham sido ou sócio, ou administrador, ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer um dos crimes previstos nessa lei. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu preciso falar com vocês ainda. Dos requisitos nossos para recuperação judicial, depois você vai fazer uma leitura. Sim. Só, e aí a gente já vai encaminhando para o nosso final, né? E a gente vai dar continuidade à recuperação na próxima aula. Quem tem legitimidade para pedir recuperação judicial? Claro que o próprio devedor e os seus representantes legais. Tá? Né? Quem pode pedir a recuperação judicial? Vou lembrar aqui, ó, quem que pede? O próprio devedor. Se é um empresário individual, o seu Antônio. Se é uma sociedade anônima, o diretor da sociedade anônima, quem tem competência para poder pedir. Mas e na falta? O parágrafo 1º traz para a gente aqui, ó. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor ou inventariante ou sócio remanescente. Então veja, em se tratando de pessoa natural aqui, o seu Antônio, aí é só pessoa natural, né, gente? Pessoa jurídica não vai dar, e nós vamos entender, por exemplo, ó, a recuperação pode ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, tem que ser da pessoa natural, não tem como casar com uma sociedade anônima, como pessoa jurídica. Herdeiros do devedor, também só se o devedor for pessoa natural, né? Só se for pessoa natural aqui, no caso. Né? Inventariante, a mesma situação. Se for pessoa jurídica e não tiver, por exemplo, diretor ou não tem sócio administrador, qualquer sócio que sobrar pode pedir a recuperação judicial. Tá bom? Então, pessoas que podem estar pedindo a recuperação judicial. A próxima aula nossa são os créditos submetidos à recuperação judicial. Em se tratando dos créditos submetidos à recuperação judicial, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre ele. Nós vamos falar muito sobre esses créditos. Tá bom? O que eu estou querendo falar com você? Só, vou falar muito sobre todos esses créditos. Mas quais são os créditos que fazem parte de uma recuperação judicial? É isso que está sendo trazido para a gente. Em outras palavras, olha o que está sendo perguntado para você. E aqui eu não vou gastar mais do que 5 minutos para te explicar, nós já vamos encerrando. Tá? O que eu estou perguntando para você? Olha qual que é o grande questionamento. Existe um devedor. Ou existe o devedor. Esse devedor, como dito, vai realizar perante o juízo um pedido de recuperação judicial. E veja o que eu estou perguntando para você. Quais são os credores? Olha, nós estamos aqui então, recuperação judicial. Cuidado com isso, sempre pense dessa forma, sempre. Qual que é a pergunta? Quais serão os credores que vão fazer parte dessa recuperação judicial? Em outras palavras, quais são os credores que vão... Quais serão os credores que serão destinados... Lembra lá que eu coloquei aqui assim, entre aspas? A proposta... Esse acordo... É tudo entre aspas, por favor. Que na verdade é o plano
de recuperação. Para quais credores? Recuperação. Para quais credores serão abarcados por esse plano? Será que são todos? Por que o artigo 49 fala? Imaginemos que você faça uma leitura desavisada. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. Se você fizer uma análise e uma leitura desavisada, você vai entender que são todos os credores, porque está escrito aqui todos os créditos. Mas não são todos, não. Então, cuidado com isso. Já tem um crédito que nós sabemos que não faz parte da recuperação judicial. Em aulas passadas, tivemos a oportunidade de ver isso. Nós temos que voltar aqui no artigo 6º, especificamente no parágrafo 7º, e mais especificamente no parágrafo 7º-B. Artigo 6º, parágrafo 7º, mais uma vez. Você tem que saber de cor. E eu vou reforçar aqui umas ideias também. Não faz parte da recuperação judicial. As execuções fiscais. Não faz parte da recuperação judicial. Ixi, perdão aí, gente. Tem alguém batendo aqui. Não faz parte da recuperação judicial. As execuções fiscais. Não faz parte. Né? Assim como nós já tivemos oportunidade aqui também, que não faz parte da recuperação judicial, né? As quantias ilíquidas. Nós tivemos oportunidade de ver isso. Quantias ilíquidas não fazem parte. Parágrafo 1º. Questões trabalhistas. Ainda tem que decidir. Depois que virar credor, vem. Mas enquanto tiver ainda quantia ilíquida e questão trabalhista, vai ficar no juízo específico. Né? Isso aqui é só para a gente lembrar. Tá? Então, cuidado com isso. Execução fiscal. As ações em que... Aí não é credor, né? Porque é polo ativo. As ações, só para a gente lembrar da importância do artigo 6º, perdão. Importância do artigo 6º. As ações em que a recuperação devedor for credor, ou ele for autor, aí não é o questão mesmo. Mas aqui, ó, as execuções fiscais não fazem parte. Cuidado com isso. Quantias ilíquidas tem que resolver. As quantias em que o devedor for autor, cuidado com isso. Execuções fiscais não fazem parte. Mas são só as execuções fiscais? Não. O artigo 49 também traz aqui para a gente pessoas que não fazem parte. Ó, cuidado. E aqui nós temos recuperação judicial, né? Cuidado, ó. Credor titular de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis. Não fazem parte. Arrendamento mercantil, leasing. Alienação fiduciária é aquele... Alienação fiduciária mesmo. Comprou um carro financiado, comprou um imóvel financiado, perante a banco normalmente. Alienação fiduciária. Não faz parte. Arrendamento mercantil, leasing. Como se fosse um aluguel aí, né? Vamos assim, entre aspas. Também não faz parte. Proprietário, promitente, vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias. Também não fazem parte. Tá bom? Então, nós já tínhamos falado sobre isso, estou só reforçando. Leasing não faz parte. Leasing não faz parte. Proprietário ou promitente vendedor de imóvel que tenha cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade também não faz parte. Alienação fiduciária não faz parte. Assim também, aqueles créditos, a importância adiantada que refere no artigo 86, inciso 2º do artigo 86, que é o adiantamento de contrato de câmbio. Essas também não fazem parte, tá, da recuperação judicial. Contrato de adiantamento de câmbio. Instituição financeira faz adiantamento de um valor de uma venda futura a câmbio, por exemplo. Não vai fazer parte. Então, cuidado com isso. São todos mesmo? Não. Execução fiscal não faz parte. Né? Alienação fiduciária não faz parte. Arrendamento mercantil não faz parte. Venda promitente proprietário ou promitente vendedor de imóvel com cláusula de revogabilidade e irretratabilidade não faz parte. Dinheiro adiantado, importância adiantada
em contrato de adiantamento de câmbio, também não faz par, né? Então, cuidado ainda, tá? Parágrafo 6º ainda traz para a gente, se for uma atividade rural, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e que estejam discriminados os documentos a que se refere os citados parágrafos 2º e 3º do artigo 48. Eu vou falar um pouco mais sobre o rural em aulas futuras aí, tá? Então não são todos os créditos rurais aí. Modificação introduzida pela Lei 14.112 de 2020. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Existem ainda outras situações relativas aos créditos, e principalmente aqui, ó, nas formas que nós temos de meios de recuperação judicial, que são só apenas meios de recuperação judicial, que são só apenas exemplos, né? Só alteração do contrato societário, cisão e incorporação, concessão de direito de eleição, enfim, temos vários outros meios de recuperação judicial. Nós vamos deixar essa parte e aí nós vamos retomar na próxima aula, em face do adiantado da hora aqui, esses créditos submetidos à recuperação judicial. É importante que nós fazemos uma revisão, inclusive, da recuperação judicial. Tranquilo? Então isso aí fica para a nossa próxima aula. Já é bom que a gente já entra. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão disso que eu trouxe, mas como está rápido, não quero trabalhar de forma tão rápida, prefiro voltar aí na nossa próxima aula para trabalhar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Me aguardem aí um minuto, já volto com os senhores. Só vou encerrar aqui. Um minutinho, por gentileza.